a bater em uma colega. Olha só que absurdo essas cenas. Você é menor de idade, ela não te bateu, ela não mexe com você, bate na cara dela, dá tapa na cara dela, dá tapa na cara dela, dá, isso mesmo, dá. Que isso? O que essa mulher tem, mãe? Vem que te coloca, dentro da tua cara. Vai, que tem. Deixa. Não foi bom? Quem bate também apanha, tá, gata? É feito. Esse foi melhor ainda. Vai entrar? Foi. Vai entrar? Entra aqui, tem medo não? Tá todo mundo aqui, ó, pasmo, tá? Essa mãe disse que o filho já foi agredido por essa colega. Por isso incentivou que ele desse uma surra, né? Que o menino desse uma surra na vítima. Mas cá entre nós, é assim que a gente deve agir quando os nossos filhos enfrentam um problema? Criando um outro problema por cima? Apoiando a violência? E aí, como é que a gente lida, né, com esses conflitos? Vem cá, vamos bater um papo sobre isso? E se fosse o seu filho, como é que você agiria diante dessa situação? Você concorda com a atitude dessa mãe? Manda pra gente aqui, ó, 99942-2478. Esse é o nosso WhatsApp. Estou esperando seu comentário junto com esse time aqui que a gente recebe hoje aqui no programa. Gisélia Freitas, psicóloga, obrigada, Gi, pela sua presença. Boa tarde. Cecília Machado, advogada, muito obrigada também, Cecília, pela sua participação com a gente. E hoje a gente recebe aqui Letícia Boldt. Volta e meia ela está com a gente aqui no nosso Espaço Gourmet, mas hoje ela veio aqui representando as mães. Ela tem um filho de quantos anos? Boa tarde, Lê. Um filho que vai fazer 17 agora. Ou seja, aquela faixa etária que a gente viu ali no vídeo. E uma menina... De 8 anos. De 8 anos. Você, como mãe, como é que você enxerga essa cena? Como é que você vê essa atitude dessa mãe? Assustador, também, né? Eu fiquei aqui assustada, porque lá em casa a gente sempre orienta, né? Eu sou contra a violência, né? Em todos os modos. Então, assim, para mim aquilo ali, assim, meu filho já brigou na escola, já aconteceu de brigar, e eu falo com ele, não agride, não faz nada. Melhor você apanhar, você levar ali a situação, chamar a diretora, a gente, né, tentar resolver o problema, mas não, né, agir da mesma forma. Nunca gostei disso. Eu sempre falei com ele, chega em casa, a gente conversa, volta na escola, a gente conversa com a diretora, o que for, para tentar resolver o problema. Mas não com a violência, não da mesma forma que a gente viu aquilo ali. A mãe levar o filho para... Não, jamais. Misericórdia. Olha, a mãe fala claramente ali, bate nela, a mãe segura, né? Bate nela, vai dar tapa, esse foi bem dado. Olha só, e as pessoas que estão ao redor tentam intervir e a mãe fala, o quê? Vai entrar? Né? Que é apanhar, assim, ameaçando também as pessoas que estão tentando ali, ó, de um jeito ou de outro, intervir. Cecília Machado, conta pra gente, essa mãe, ela foi autuada, e para os pais que insistem em agir dessa maneira, a defender os filhos dessa forma, né, incitando essa violência, isso é crime? Não, Beta, na verdade, o que a maioria dos pais não sabem é que eles são responsáveis, sim, pelos atos dos filhos menores, né? Nesse caso, essa mãe, ela foi devidamente autuada, né? É regulamentado no artigo 244B do Estatuto da Criança e do Adolescente que corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, a infração penal, é crime. E o caso dessa mãe foi claramente observado como crime. Ela incentivou, ela incitou, né? Ela corrompeu o filho dela a praticar esse crime, que, inclusive, é penalizado em reclusão de 1 a 4 anos. Né? Então, assim, a maioria dos pais não tem conhecimento, mas não pode, hipótese alguma, mesmo porque isso acaba perpetuando uma agressão que reflete negativamente na vida desse adolescente. Então, ela foi corretamente autuada, embora responda em liberdade, que ela já foi liberada, ela vai responder por esse crime. Para quem pensa assim, não dá em nada, então dá sim. Dá sim, ela vai responder por esse crime, ainda que em liberdade. Gisélia, ela alega, essa mãe, que ela estava defendendo o filho de situações que ele já tinha enfrentado anteriormente com essa menina, né, que ele já tinha uma treta antes. Isso é forma de defender o filho?
Que assustador essa cena, né? Não, ela está empurrando ele para o precipício, né? Existe uma aceitação velada, né, nos bastidores aí da dinâmica familiar, quando a gente vê aquelas cenas do filho pequeno na creche, chega mordido, chega roxo, fala, não pode deixar, você tem que descontar, você tem que bater, né? Porque senão vai crescer apanhou, frouxo. bate, Apanhou, né? bate, não seja frouxo. Existe essa aceitação velada, né? Que é natural, às vezes, da mãe que ri, fala, poxa, não deixa chegar a esse ponto, se defenda, eu não estou lá. Aí não é o caso. Já era um menino ciente do que estava acontecendo, né? Uma agressão contra uma menina, independente do histórico, olha a diferença de força entre as duas pessoas, olha que cena humilhante, olha como é que a gente combate feminicídio, agressão, violência, se na verdade uma pessoa que deveria estar instruindo ao contrário, né? Fomentando, na verdade, uma forma mais de apaziguar, uma forma de paz, criando, né, filhos de uma outra forma, contra essa natureza violenta que já tem na nossa sociedade, estava lá não só filmando, rindo, criticando, aplaudindo, só não pegou para bater porque talvez tinha muita gente, porque senão ia atrapalhar ela a filmar. A gente se pergunta, né, além de tudo, uma mulher, uma mãe, deixando o filho agredir, independentemente do motivo, né? Porque antes a menina praticava ofensas contra o filho, mas a gente está falando de dois marmanjos também, né? Assim, vim de uma mulher, olha esse só, ataque a outra mulher. O peso do braço em cima da menina, né? E depois se transforma o que esse filho? Está defendendo ou está criando um monstro? Letícia, a Gisélia voltou um pouco aí, né? Se a gente para pensar, talvez na nossa infância, a gente ouvia muito essa frase, se apanhar na rua, resolve na rua, não volta chorando para casa, não. Você é dessa geração, você ouvia esse tipo de comentário? Não, a minha mãe já era o contrário. Se você apanhar na escola, acontecer alguma coisa, quando chega em casa, você vai apanhar. Se você bater na escola, acontecer alguma coisa assim, você vai apanhar quando chegar em casa. Ela nunca gostava que a gente brigava na escola e tudo. Então, eu acho que eu acabei pegando um pouco isso. Né, chegou na escola, eu sempre ia até a diretora, a coordenadora, alguém chegava, fulano quer me pegar. Quantas vezes que eu já fui assim, pro lado da diretora, alguém quer me bater, não sei o quê. E ficava ali, eu não tinha vergonha disso. Igual eu falo com meu filho, não tenha vergonha disso, entendeu? Vai lá, conversa, chama alguém que possa te ajudar. Porque em vez de você ir para lá, agredir, né, um colega, alguém assim, é muito pior, gente. Isso não tá certo. É uma cena assim. Mas a gente triste. sabe que, por um motivo ou outro, pode acabar acontecendo, né, nessa Sim. fase da adolescência. E como que você reagiu diante disso? Quando seu filho teve algum problema, algum conflito assim com um colega? Então, ele teve uma cena, né, na época que ele da escola, que ele e um amiguinho brigaram na escola, né? E aí ele mandou mensagem para minha mãe, aconteceu isso, isso, isso. Eu falei assim, vem para casa, quando chegar em casa a gente conversa, você quer que eu vou te buscar ali? Não, mãe, não precisa. Eu estou indo com meus amigos aqui que vai na mesma direção que eu. Só que os amigos foram embora, não esperaram por ele. Quando ele saiu, o menino que tinha arrumado confusão com ele, estava um grupo lá fora, cercaram ele. Aí ele derrubaram ele até na época, o porteiro viu e não fez nada. Aí eu fui até a escola e falei, poxa, na porta da escola, cercaram meu filho e ninguém fez nada. Então, assim, ainda estava, né, no patrimônio da escola. Aí ela falou, não, eu não tive conhecimento dessa história e tudo. Aí foram buscar saber, né, o que tinha acontecido. E, realmente, juntaram um grupo, foram lá, derrubaram. E eu falei com ele, não faz nada. Tanto que, no outro dia, ele não queria ir para a escola. A gente falou, não, a gente vai lá e vamos conversar e vamos tentar resolver o problema. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. A gente conseguiu conversar com a diretora, com todo mundo. O menino levou suspensão, né, um período. E aí foi assim, fomos conversando e resolvendo o problema. No diálogo, né? Isso aí. Olha só, aproveitando esse gancho aí, põe de novo aí, vou pedir para nossa diretora Camila, nossa diretora de imagem, colocar de novo aí. Olha só, além de toda a violência que essa mulher sofre, olha a humilhação também que ela passa dessa exposição, porque hoje, né, a gente está com o celular na mão, essa mãe fez questão de registrar. Outras pessoas também ali devem ter registrado de outro ângulo. Daqui a pouco vão pipocar imagens dessa agressão. Olha isso, gente. De que forma, Gisélia, que os adolescentes, ao receberem, ao assistir uma imagem dessa, qual é a percepção que eles podem ter? Acaba incentivando?
Ah, com certeza, né? Porque a adolescência já tem aí uma predisposição natural a uma mudança de humor, a uma agressividade da natureza, porque estão saindo da infância, aquele processo de transição da pré-adolescência, adolescência, hormônios, a flor da pele, há uma mudança muito radical, uma virada de chave na vida deles. Isso impacta muito o psicológico, compromete o psicológico, o físico, muda também, e também todo esse estado aí hormonal e biológico. Então, já tem uma predisposição, a gente luta, a gente trabalha para minimizar essa agressividade comum, muitas vezes aceitável dentro da adolescência. Ah, é da idade, ah, é comum, ah, isso vai passar, né? Então, esses vídeos, eles viralizam uma exposição inadequada, uma violência desnecessária, um exemplo horroroso para a nossa sociedade, uma pessoa que se diz mãe. Eu fico imaginando, Robertinha, a família dessa menina, sabe? Os pais, amigos também, que situação complicada. Sim, e respondendo a sua pergunta, isso prejudica, aumenta, incentiva, porque pode ter uma parte desorientada que deve achar isso legal, bater palma, bem feito, eu conheço essa menina, ainda mais essa faixa etária, né? Mereceu, que legal. Então pronto, vira meme, acha divertido, romantiza a situação toda, né? E fica do jeito que tá. Então, mas a gente está mostrando aqui, até aproveitando isso, né, o espaço, a gente está exibindo essas imagens para que haja um diálogo em casa, para que o pai aproveite isso como uma oportunidade de orientar o filho e não como simplesmente encaminhar o que a gente está aqui falando, Cecília, o que também pode levar a essa jovem uma situação vexatória, de humilhação. Isso caberia, por exemplo, um outro processo também, essa exposição? Caberia um processo cível, né? Ela poderia, porque ela foi exposta, né, de forma vexatória, uma situação humilhante, ela poderia recorrer, pedir algum tipo de dano moral, com certeza. Mas, na verdade, o que eu gostaria mesmo de pontuar, o que a doutora falou, é que como isso fomenta o feminicídio, É verdade. né? Uma prática futura de um feminicídio. Porque esse rapaz, você vê que ele não mede forças, ele realmente bateu com muita força nessa menina. Então, são supapos atrás de supapos na cara, né? E biologicamente falando, existe uma grande diferença entre a força feminina e a força masculina. E essa mãe realmente está fomentando, criando um monstro que futuramente possa vir. Tem grandes chances, inclusive, de cometer um crime nesse sentido, um feminicídio. Vou ler aqui alguns comentários, inclusive já chegaram alguns que dividem opiniões, tá? De mães falando que já fizeram isso. Eu vou ler alguns, tem gente falando, nossa, que absurdo, essa mãe está totalmente errada. Mas tem uma dizendo, eu não só filmava, mas eu acho que eu faria a mesma coisa, eu sempre ensinei meus filhos, apanhou, revida, só vira saco de pancada. Calma que a gente vai daqui a pouquinho entrar nesse ponto aqui com a Gisélia. Roberto, é o fim do mundo, né? Depois do caso em que os filhos mataram os pais e deixaram em casa para continuar. Tá falando de tantas revoltas hoje que a gente mostrou aqui no programa. Outro comentário, boa tarde, aqui é o Alexandre. Meu filho apanhava muito na escola, chegava em casa chorando. Aí uma vez eu falei para ele respeitar os amigos, mas se ele apanhar, para pegar, meu pai do céu, pegar uma ripa e se defender. Um dia ele deu uma ripada em nunca mais apanhou na rua. Calma que a gente vai chegar lá, calma. Eu vivia sofrendo bullying, apanhava, até que no dia eu resolvi revidar também, ninguém fez nada com a minha cara. Tem gente falando, não concordo, meu filho sempre chegava dizendo que ia pegar o coleguinha na hora da saída, eu sempre aconselhei que não era assim que se resolvia. Mandava ele falar com a diretora. Tem gente também falando aqui, boa tarde, jamais ensinei meus filhos a esse tipo de coisa. Hoje eles têm 24 e 18 anos, os dois são casados, homens de bem. Enfim, tem mais relatos aqui, daqui a pouquinho eu vou continuar lendo, mas a gente chega num ponto, Gisélia, é claro que ninguém tem sangue de barata. É claro que esse menino deve ter ouvido várias ofensas dessa jovem. É claro que essa mãe sente vontade de querer resolver, mas é importante a gente lembrar que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos. Sim. O exemplo e outra coisa, explica pra gente então como conter a emoção e fazer com que a razão prevaleça. Vamos lá, separar aí em duas questões importantes. É aceitável, ainda, quando você fala assim, a criança se defendeu, o jovem se defendeu de uma agressão, mas não tem uma mãe lá
levantando bandeira, filmando e humilhando esse outro jovem. São coisas diferentes. Então, isso é muito comum dentro das dinâmicas, dentro da sociedade, dentro desse crescimento, o jovem ou a criança se defender, tudo bem, né? A gente deixa isso passar. Mas o que é legal que ela colocou é porque os pais, a gente cresceu dentro dessa questão da agressividade, se defender, senão vai virar frouxo, eles esquecem de ensinar o mais importante, que é uma coisa rara na nossa sociedade: resiliência psicológica, comunicação, diálogo, amor. Qual o problema de falar de amor? Então, se a outra pessoa está me ofendendo de alguma forma, eu estou dando poder a ela. Por que não ensina seus filhos? Você acredita nisso? Isso é verdade? Quem é essa pessoa? Você está dando poder? Essa pessoa tem poder de te incomodar ao ponto de você ficar aí chorando, chateado, ok? E lógico, né? Dentro do ambiente escolar, existem autoridades que precisam ser conversadas, deve procurar conversar, então tem que ensinar esse caminho. Esse é o primeiro caminho. Se ele depois se defendeu, ela não foi lá, não incentivou, não deu um mau exemplo, não expôs, porque, como você falou, tem uma série de questões ilegais envolvidas aí. Não é E só outra a coisa, agressão Gisele, em si. a gente não está falando mais de crianças, né? Ah, não, gente, a gente não está é. falando ali de um adolescente maduro entrando, começando ali a vida adulta. Não, olha o tamanho Né? desse adolescente também, né? Vamos pensar. Então, são duas coisas muito distintas. Quando as mães colocam assim, eu faria a mesma coisa, vamos repensar como que está a nossa sociedade hoje. E qual a nossa parte de tentar virar essa situação. E sabe o que isso me faz lembrar? Um outro caso que a gente mostrou aqui no Fala Espírito Santo há um tempo atrás, aconteceu em março. Foi em março desse ano. O pai que perdeu a cabeça, gente, por causa de reclamações do filho sobre brigas na escola. Dá uma olhada no que esse pai fez. Esse homem, lembra dessa história? A gente mostrou aqui no Fala Espírito Santo? Esse homem atropelou um adolescente de 14 anos com quem o filho dele tinha brigado dias antes. Olha isso, o homem jogou o carro de propósito em cima de um menino. Aí ele desce, faz várias ameaças para essa criança. Esse homem hoje está sendo monitorado com tornozeleira eletrônica e tem que manter distância de 300 metros do menino e também dos familiares dele e da escola. Cecília, é até pouco, né? Se a gente parar para pensar no trauma, se isso traumatiza a gente adulto, você imagina uma criança. Tá andando, caminhando ali na rua, de repente vem um carro, tenta atropelar de propósito e recebe toda essa violência dessa forma. Eu digo mais, e se a família dessa criança resolvesse fazer uma cobrança por conta própria, né? Independente da justiça? Olha que caos isso tornaria. Né? Então, por uma conduta impensada dele, né? Deve estar respondendo aí por lesão corporal, por diversos crimes, ele poderia ter ocasionado algo muito mais grave. Porque, da mesma forma que os familiares dessa criança aceitaram isso de forma tranquila, né, consciente, poderia não ter ocorrido isso. Né? Então, assim, tem que haver, sim, a reparação moral, principalmente até nesse caso dessa criança. Existe a reparação moral no âmbito civil, existe a reparação penal, que é com relação ao crime cometido. Né? Então, realmente, o que a doutora falou, pontuou muito bem, a sociedade, ela está muito irracional. Né? Letícia, você como mãe assistindo essas imagens, não só em relação, meu filho, eu converso para que ele não seja violento com ninguém, mas você também tem medo dele sofrer essa violência? Sim. Vendo a que ponto que nós estamos chegando? Sim, com certeza. Porque, assim, a gente sempre orienta a não, né, agredir ninguém, a ter respeito com o próximo, né? E mesmo não agredindo ninguém, mesmo tendo respeito, ainda assim a gente vê casos de pessoas sofrendo isso. E aí, assim, isso assusta a gente, porque a gente não sabe como é que está o outro lado. Porque a gente tenta orientar o melhor, né? E aí você vê uma cena dessa, você não sabe com quem o seu filho está andando, está estudando, né? Eu lembrei aqui, Roberta, eu estava num local um dia desse, e aí o menino esbarrou, uma criancinha pequena, né? E aí o menino veio chorando pro pai, não lembro assim se era o pai, e aí falou assim, pai, me bateu, não sei o que, me empurrou lá no parquinho, vai lá e quebra ele. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, como assim? Não, vai lá e faz o mesmo que ele fez com você. Eu falei, gente, como assim?
Não é assim que tem que ser, gente. Nosso mundo já está tão assim violento, tão difícil, né? E você ainda ficar orientando os seus filhos a fazer Tá formando um monstrinho, né? Daqui a pouco. Eu não consigo. Tipo assim, uma criança pequena que está crescendo ainda, está se formando, né? Aí você imagine como que vai ser, né, daqui para frente. Banalizando a violência para uma criança. Tem gente falando, boa tarde, essa mãe que incentivou o filho a bater nessa jovem, será que ela parou para pensar? E se fosse a filha dela que fosse agredida? Será que ela se colocou no lugar dos pais dessa menina? Ninguém está falando aqui para passar a mão na cabeça de quem um dia fez ofensa com o seu filho. Mas o que a gente quer levar de alerta, né, de mensagem principal essa não é a maneira de resolver, né? Isso é fato. Sempre com diálogo. Gisele, obrigada, viu, pela sua participação com a gente. Muito obrigada. E dia 5 de junho você está lançando um livro, não é isso? Tô sim. Daqui a pouco você traz mais informações para a gente divulgar aqui no programa, tá bom? Com certeza. Cecília Machado, também obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigada. Uma boa tarde para vocês. Letícia, dá um beijo nas crianças, tá? Estou te esperando no Espaço Gourmet em breve, tá bom? Pode deixar.